essa é uma iniciativa do Comitê Municipal do Recife, baseado na experiência exitosa que o Comitê Central do PCdoB fez no ciclo de debate de cidades democráticas. Então, tem a organização da Secretaria de Formação, com o apoio da Comissão de Formação. Então, tem um pessoal que está ajudando a gente a construir essas noites de debate, sistematizando as perguntas, dando apoio a todos os participantes. E é isso, o objetivo é a gente, nesse período que a gente está vivendo, né, a gente está aí no ano eleitoral, vivendo uma crise sanitária sem precedentes. A gente tem, no meio disso tudo, uma situação política que não tem contribuído, né? A gente vive essa crise sanitária, perdendo vidas, e a gente tem um momento onde o ministro do Meio Ambiente diz, né, verbaliza que é preciso aproveitar desse momento para passar uma boiada e querer mudar as regras, né? O Brasil, que é visto há muito tempo como um exemplo de política ambiental, e hoje a gente tem esse desgoverno e essa política que visa apenas uma das dimensões, essa questão da economia, e esquece de cuidar de vidas e esquece de olhar para o meio ambiente de forma adequada, né? Então, esse debate ele chega num momento muito oportuno para a gente poder estar olhando com um olhar mais democrático para o meio ambiente. A gente sabe que se a gente cuida do meio ambiente, se a gente olha para esse momento de emergência climática que a gente está vivendo, a gente tem condições de conservar as nossas áreas verdes, a nossa biodiversidade, isso dá mais qualidade de vida para as pessoas, então a gente influencia nas políticas sociais e, consequentemente, a gente tem aí uma resposta também na economia, né? Porque o Brasil é um país de uma vasta extensão territorial e a gente tem aí muitos, que a gente vive praticamente de commodities, mas a gente tem uma grande variedade em relação à água, ao sol. Então, é um país muito rico nessa área ambiental. E esse debate ele vem para isso, para a gente motivar os nossos candidatos, os nossos gestores públicos, outros colegas que com a gente têm contribuído nesse debate, da gente estar pensando e refletindo sobre essa pauta ambiental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e com um olhar para esse processo eleitoral que vai vir já agora no mês de novembro. Então, muitos aqui são candidatos, é importante que a gente influencie na plataforma dos nossos candidatos e de outros candidatos, quando a gente debate essa questão da frente ampla, para que o meio ambiente ele seja valorizado como deve ser. Então, para esse debate, dentro dessa pauta, hoje a gente vai estar debatendo a questão ambiental e outros temas virão. Nas terças-feiras a gente está repetindo, os próximos temas serão segurança pública, mobilidade urbana, direito e política para as mulheres, educação e desenvolvimento urbano e habitação. Então a gente espera contar com vocês também nos próximos debates. E aí, para esse debate, para contribuir com esse debate na noite de hoje, os nossos convidados, o José Bertotti, que é professor, químico industrial, especialista em gestão em políticas públicas, mestre em engenharia de produção, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da cidade do Recife entre os anos 2008 e 2012, secretário estadual de Ciência e Tecnologia de Pernambuco em 2014 e atualmente está na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, de Pernambuco. O Bertotti, que aí é do partido, é da casa e vai contribuir com a gente hoje. E o nosso convidado também aqui é o Mauro Buarque, que tem uma vasta experiência nessa área ambiental. Ele que é sócio fundador da Método Ambiental, é especialista em resíduos industriais, tem experiência na gestão ambiental, no controle com a questão do licenciamento, fiscalização e monitoramento. Já foi diretor da DIRMAN, que hoje é a Secretaria de Meio Ambiente do município, e também secretário de Meio Ambiente de Glória do Goitá. Então, aí, como já falaram aqui, acho que foi Hélio, falou, são dois gigantes que está aí nessa pauta ambiental, contribuindo com o Estado, com os municípios, e que vai hoje para a gente fazer esse debate. A metodologia do debate vai ser a seguinte: a gente vai iniciar com 15 minutos de explanação para cada convidado. A sistematização das perguntas ela vai ser pelo chat. Então, quem tiver pergunta, encaminha no chat, mantenha o microfone fechado durante o debate,
encaminha pelo chat, a comissão de formação vai estar sistematizando essas perguntas. Então, se acontecer de perguntas similares, de vir perguntas similares, a sistematização ela vai tentar fazer com que todas as perguntas sejam feitas. Então, a gente vai ter esse trabalho de sistematização das perguntas. Então, não se preocupe que todos vão ser contemplados. E a gente vai fazer o seguinte, vão ser 3 blocos de pergunta, onde a gente vai estar dando 7 minutos para cada um responder depois, comentar as perguntas. Então, na fase de perguntas, eu volto a explicar essa metodologia. E esse debate vai ser gravado, e depois a gente vai poder disponibilizá-los. Então, para começar o debate, eu vou chamar Bertotti, ele tem 15 minutos para iniciar, e aí é com você agora, Bertotti. Tá bom, Silvana, muito obrigado. Quero cumprimentar você em nome da direção municipal do partido, parabenizando a iniciativa. O PCdoB do Recife está de parabéns, né, realizando esse conjunto de debates, e também toda a comissão de formação, que é coordenada por Glaucio Medeiros. Cumprimentar meu colega Mauro Buarque, porque mesmo que a gente não esteja no mesmo ambiente de trabalho, onde a gente em alguns momentos conviveu na Prefeitura do Recife, mas a gente compartilha de anseios e de uma visão de mundo onde o meio ambiente joga um papel importante e ele é questão-chave no modelo de desenvolvimento que a gente precisa construir. E queria, então, abrir esse debate aqui também, cumprimentando especialmente cada um daqueles que hoje são pré-candidatos a vereador, não só no Recife, especialmente no Recife, mas temos outros, né? O Comitê do Recife abriu esse debate para pré-candidatos de outras cidades, e também dirigentes, amigos, que estão presentes aqui prestigiando o nosso debate. Mas esses que são pré-candidatos a vereador, eu acho que vocês estarem aqui no dia de hoje, e nesse ciclo de debates, aprofundando os diversos assuntos que estarão em pauta nas eleições municipais de 2020, significa que vocês têm compromisso com o povo, que vocês têm compromisso com as propostas e que vocês querem qualificar e querem se qualificar também para poder dialogar na solução dos problemas, que são muitos. E eu queria, então, abordar esse tema do meio ambiente, dizendo que normalmente ele é apresentado e ele realmente está presente em várias áreas do conhecimento e em várias áreas da gestão pública. E vai permear também o debate nas câmaras de vereadores, que é a questão do meio ambiente. Ele está presente na área da educação, ele tem relação com saúde, ele tem relação com a organização da cidade. E exatamente nessa questão da organização das cidades, na questão do planejamento urbano, é aonde a gente precisa identificar como as questões ambientais elas podem estar fundamentadas, olhando para o plano diretor da cidade, verificando o que está previsto na lei orgânica da cidade, e vocês, como vereadores que serão, vocês terão sempre a responsabilidade de fazer com que essas leis sejam cumpridas. E aonde elas não tiverem compatibilidade com os anseios e as necessidades das cidades, vocês terão autoridade de fazer proposição nessas modificações das leis. E os prefeitos que propuserem qualquer modificação na legislação ambiental submeterão a vocês, como legisladores, qualquer modificação que aconteça. Agora, como isso vai se dar? Sempre em contato com a população. Mas tem uma questão importante também, que na Federação Brasileira, na Constituição Brasileira, os assuntos eles nunca são tratados só pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo federal. E aí eu quero lembrar a pandemia da Covid-19, aonde teve que o governo federal ouvir do Supremo Tribunal Federal que os estados e municípios têm autonomia e autoridade para debater e implementar as políticas públicas de saúde. E o governo federal, como ente federal, tem suas responsabilidades, mas ele não manda nos estados e municípios, ele tem que coordenar essas ações. Na questão do meio ambiente, também é assim. Também é assim. Existem responsabilidades que são do município, existem responsabilidades que são do estado, dos estados, né, brasileiros, e existem responsabilidades que são do governo federal. Como é que isso se divide? Se divide que, se o município e o impacto da ação que vai ser executada, a transformação ou o planejamento, ele diz respeito só à área do município, então isso tem uma responsabilidade maior do ente municipal.
Se ele abrange mais de um município, vai ter que ter a responsabilidade do ente estadual. E se ele tem responsabilidade para mais de algum estado, você vai ter que envolver IBAMA, vai ter que envolver outros órgãos. Mas não quer dizer que o Estado e a União não possam interferir, ou o próprio município não possa também interferir naquilo que o governo federal está propondo. Isso tem que ser feito de maneira coordenada, debatida. Isso eu estou falando no âmbito do poder público, mas nós precisamos olhar isso também do ponto de vista da participação social. Nós temos políticas municipais de meio ambiente em praticamente todos os municípios de Pernambuco. A gente fez um levantamento agora pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, como método, como instrumento de trabalho para o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nós temos praticamente diretorias ou secretarias de meio ambiente em todos os municípios, né, e temos conselhos municipais de meio ambiente, aonde nós podemos estimular a participação da população nesse processo. E no planejamento urbano, então, é fundamental que a gente identifique como o meio ambiente vai estar presente, sempre procurando olhar, e aí nós temos que compreender que existem contradições, mas que não são, que são contradições quando você coloca em jogo, por exemplo, uma área que a gente pode considerar necessária de preservação ambiental, e eu cito como exemplo aqui as matas ciliares de rios. Eu cito como exemplo aqui as fontes e nascentes, as áreas verdes e as unidades de conservação. E num determinado momento chega um grande empreendimento que quer realizar uma atividade econômica, porque alguém é proprietário daquela área, e aí se fala, mas o meio ambiente está atravancando o desenvolvimento econômico. E aí eu posso reportar de novo para vocês aqui aquela contradição que o próprio Jair Bolsonaro, que é o presidente da República eleito, mesmo que nós aqui, a esmagadora, nós não tenhamos votado nele, mas ele é o presidente da República, onde ele disse, nós precisamos escolher entre a vida, no caso, entre salvar vidas, que é ficar em casa para se proteger da pandemia, ou a economia. Então, as pessoas precisam ir trabalhar. Na realidade, essa é uma falsa contradição, porque também nessa questão do meio ambiente, a questão da vida, ela está presente. Quando eu falo, por exemplo, em preservar matas ciliares de rios, que são aquelas bordas, quando eu falo em preservar áreas de conservação, como fontes e nascentes, eu estou falando que ali eu estou produzindo água. E num estado, por exemplo, como o nosso, carente de recursos hídricos, com dificuldade da distribuição e até para que a água chegue na nossa população, com dificuldade de fazer essa distribuição, onde é que está a contradição? A contradição estará se você quiser exatamente deixar esses espaços que o meio ambiente nos proporciona para condições de vida da nossa população, se eles forem deixados de lado. Mas então, onde é que está a contradição, Bertotti? Se você acha que não tem contradição. A contradição que eu queria apresentar para vocês aqui, ela está no âmago do modelo de exploração econômica que a gente tem desde a época que o capitalismo começou a funcionar. E o tema meio ambiente hoje, ele é um tema que está presente, nas discussões econômicas mundiais. E aqueles que dizem, que defendem um meio ambiente, a sustentabilidade, o enfrentamento das mudanças climáticas, que não é o caso de Bolsonaro, que fala que isso é assunto que atrapalha o desenvolvimento do Brasil, não levam em consideração que as grandes questões que hoje colocam em risco a sobrevivência da humanidade, elas têm relação com um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, e que ele, com a exploração dos minérios, a exploração dos espaços, dos espaços das nossas florestas e a produção desmedida, essa produção ela não serve necessariamente à nossa população. Porque se, por um lado, essa produção gera emprego, movimenta a economia, por outro lado, quando a gente vai olhar como é que funciona a periferia das nossas cidades, nós vamos ver que essa produção não está chegando para a nossa população. E pior, as águas contaminadas dos nossos rios, a falta de espaços públicos, a falta de um planejamento urbano adequado,
faz com que a população seja cada vez mais empurrada para a periferia, sem espaços de convivência, de contato e de qualidade de vida, e não tem acesso aos bens que ela mesma produz. Então, quando a gente identifica que é necessário que você pense um ordenamento de uma cidade, onde você possa organizar as atividades econômicas, onde você possa fazer com que essas atividades econômicas elas respeitem a legislação ambiental, os espaços de preservação, inclusive aqueles que são necessários para a sobrevivência da nossa própria população. Se eu tivesse, só para a gente dar um exemplo aqui, uma possibilidade de um saneamento 100% dos nossos rios e das nossas fontes, eu não teria problema de abastecimento de água. Se eu for trabalhar com imagens e com pessoas que têm 70, 80 anos de idade, essas pessoas tomavam banho no rio Capibaribe. Capibaribe é aqui na frente do Paço Alfândega. Mas, efetivamente, as atividades econômicas não regulamentadas, não licenciadas, e que agora você precisa avançar para organizar uma política que permita com que você despolua os rios, libere as águas, que você crie, digamos assim, condições para que as pessoas possam se apropriar desses instrumentos ou desses elementos naturais que são essenciais à vida, vão custar alguns trilhões de reais para garantir o saneamento do Brasil. E quando se faz a votação de uma política, como foi a política agora do saneamento, se fala que é necessário entregar para a iniciativa privada a questão das águas, a questão do saneamento, a questão do abastecimento de água. Então, como é que a gente, na prática, como vereador, ou como prefeito, ou como quem pensa o meio ambiente e a organização da cidade, pode estar trabalhando com políticas públicas que organizem melhor a cidade para quem vive nela, para quem trabalha e quem depende dela? Aí existe um conjunto de políticas públicas que são negadas hoje pelo governo federal e aí os municípios também, pela prática. 5 minutos. Pela prática, os municípios podem ser trincheiras de criar elementos possíveis para a condição de habitabilidade, de condições de sobrevivência da nossa população, de enfrentar exatamente esse modelo de desenvolvimento que só olha para o lado de quem tem dinheiro e não olha para o lado de quem vive na cidade. Hoje, por exemplo, eu vou citar aqui, nesse tempo aqui, nos 5 minutos, a questão, por exemplo, da política de resíduos sólidos. O que é a política de resíduos sólidos? É como é que eu trato o lixo das cidades. O contrato maior de qualquer prefeitura, depois de saúde e educação, é o contrato do recolhimento de lixo. E a gente paga para uma empresa para recolher o lixo por quilo, e a gente paga para uma empresa para receber o lixo por quilo. Mas eu poderia estar fazendo a separação desse lixo na minha casa, em diálogo com a população. Mas tem uma outra coisa que pouca gente sabe. 40% do volume de lixo é oriundo das embalagens dos produtos que a gente utiliza. E no Brasil existe uma lei que fala que as empresas são responsáveis por esse descarte. E é necessário, então, que se legisle e que essa legislação ela funcione para que esse dinheiro seja liberado. Isso tem uma questão econômica, que pode liberar recursos para o nosso município, mas também tem uma questão ambiental, até porque o reuso desse tal lixo, que na realidade são resíduos que podem ser reutilizados, seja o plástico, o pano, o papel, o metal, e o resíduo orgânico, que pode inclusive gerar energia. Então, são questões que não estão claras e que pouca gente conhece. Mas essa política, como vocês serão vereadores, vocês podem garantir que essa política seja executada e que se crie modalidades de implantação dessa política. A mesma questão está relacionada com a questão das matas e das unidades de conservação. A gente tem aqui hoje no Recife, por exemplo, uma mata chamada Mata do Engenho Shoa, e aí a participação social ela é muito importante, porque há 40 anos atrás, ali o Estado tinha designado uma área de 20 hectares como uma área de preservação, como uma floresta urbana metropolitana. Isso depois se expandiu com decretos municipais para 192 hectares,
o governo do estado criou um refúgio com 172, mas se não fosse um movimento social de 40 anos de mobilização, provavelmente o prefeito Joaquim Francisco, o prefeito Jarbas, o prefeito João Paulo, o governador Eduardo Campos e o governador Paulo Câmara, provavelmente não teriam tido tanta atenção, e que ainda é um assunto a ser resolvido, a ser tratado, porque o movimento está agindo. Mas, assim como essa, mais 25 unidades de conservação estão constituídas na cidade do Recife. Isso são ambientes de preservação ambiental, de contribuição para o enfrentamento das mudanças climáticas, que aí depois eu vou ter que aprofundar, porque já está concluindo o meu tempo aqui. E um conjunto de outras políticas que a gente pode estar trabalhando, seja na área da educação ambiental, seja na área dos recursos hídricos, e seja na área de um conjunto de medidas práticas que a gente pode tomar. Mas eu queria trazer essa intervenção inicial para vocês aqui, para poder também ouvir a contribuição do Mauro, e depois poder responder as perguntas de vocês, e que tenham isso aqui como um ponto de partida do nosso debate, mas eu sei que muitos de vocês podem contribuir no nosso debate. Vou me até os 15 minutos para ser disciplinado, né, porque sou membro do Partido Comunista e tenho que cumprir com o horário e tenho que ser um cara disciplinado. Muito obrigado e fico à disposição para responder as perguntas que me forem feitas. Obrigada, Bertotti. Eu vou já passar a palavra para Mauro, pode iniciar. Como eu já tinha feito, né, no início aqui, assim que a gente entrou, primeiro agradecer o convite. Acho fundamental essa iniciativa do Comitê Municipal, espelhando essa iniciativa da Fundação Grabois. Eu acho que é um acerto estratégico, entendeu? Ainda que alguns das pessoas que estão aqui não obtenham êxito no próximo pleito, mas seguramente vão continuar cidadãos de seus municípios e que vão poder contribuir na formatação, na fiscalização, na condução das políticas públicas, não só da ambiental. Cumprimentar aqui vários amigos, né, que estão presentes na sala, ex-secretários de Estado, meu amigo Aloysio Costa Júnior, ex-presidente da CPRH, como a gente já falou aqui, Hélio Gugel, o atual presidente da CPRH, né, Djalma Paz, muitos gestores ambientais aqui do Estado, não só da área ambiental, mas de outras áreas, para que a gente possa também ter um conhecimento da política que está rodando na sala do lado, né? Então, na Prefeitura do Recife, que está aquele prédio todo, então cada andar ali, mais ou menos, é uma secretaria, e a gente precisa fazer sempre a interação entre as secretarias, né? Pelo menos era assim na época que eu passei por quase 10 anos na Prefeitura do Recife. Tentando conectar esse nosso assunto das implicações nas nossas cidades das questões ambientais, eu diria que esse caminho da fala de Bertotti foi um caminho assim, explicando um pouco a conjuntura política que a gente está passando, né, e de forma geral fez algumas anotações de questões para que a gente possa considerar. Eu queria me permitir aqui de tentar organizar um pouco essa tal questão ambiental para a gente saber, de fato, qual é a implicação dela na nossa vida, no nosso cotidiano, no cotidiano das cidades. A gente precisa entender que a questão ambiental não é uma coisa que está distante do cidadão, né? Não é uma coisa somente do poder público, né? Claro, o poder público ele tem um papel fundamental, né, um papel central de puxar esse debate, de fazer as construções das políticas, né? Como o Bertotti bem pontuou, a gente tem as esferas de poder, cada uma com a sua competência definida, né? A esfera federal, a estadual, a municipal, né? Eu, pessoalmente, Bertotti sabe da minha queda, eu sou um municipalista convicto, entendeu? E a minha grande experiência de contribuição com o serviço público foi, como o Djalma sempre ressalta, né? A minha maior experiência foi a ser secretário de Djalma lá na Prefeitura de Glória do Goitá, né? Então, tive uma passagem na Prefeitura do Recife, mas sempre em municípios. Então, a gente atuou no município de grande porte e no município de pequeno porte, para a gente
dosar as importâncias e entender as dificuldades do que é a administração pública em municípios de portes diferentes. Então, mas a gente precisa entender que, para além dessas esferas, que já é uma subdivisão, porque a política nacional, que esse ano está completando 39 anos de estruturada, né, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, e que a gente ainda carece de uma perfeita harmonia, de um perfeito entrosamento para que as coisas fluam de forma institucional, sem interferências políticas negativas, entendeu? No acontecimento dessa política. A gente tem toda a área de gestão, de políticas setoriais, do próprio controle, da fiscalização, do licenciamento. Então, a gente tem uma gama de iniciativas, tudo na alçada da política pública, né? Da atuação pública na questão ambiental. Em contrapartida, e a gente também tem que dar o peso e a importância, toda a iniciativa privada, ela também tem a atuação e a obrigação de respeitar e de implementar políticas privadas ambientais. Então, uma indústria, um comércio de todo o porte, ele tem que ter o respeito às normas que estão colocadas, às políticas que foram definidas nos âmbitos federais, estaduais e municipais, nas decisões colegiadas, por exemplo, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, entendeu? Quando ele é atuante e quando ele se antecipa para um fato, né? E aí, como eu falei, né, sendo nós futuramente ou atualmente legisladores ou apenas cidadãos, a gente tem competência, tem autonomia, tem autoridade para que a gente faça essas provocações, não só para o privado, para ele respeitar e conduzir bem a sua atividade, mas ao poder público para ele exercer a sua competência de gerir, de fiscalizar as questões ambientais. Né? Nessa alçada da esfera privada, você tem claramente, e aqui vou dar já um exemplo para vocês entenderem, toda empresa de médio, de grande porte, ela tem uma atuação de responsabilidade social. Então, muitas vezes, eles adotam e financiam iniciativas sociais e ambientais como uma obrigação, às vezes, de um processo, decorrente de um processo de licenciamento ou de uma política interna ambiental. Então, assim, é extremamente importante que a iniciativa privada ela também esteja sensível às questões ambientais. Né? E também no campo da iniciativa privada, elas precisam entender que da atuação delas na adoção, por exemplo, da matriz energética, pode impactar diretamente o microambiente, vamos dizer assim, do entorno imediato daquela unidade, na cidade, no bairro, entendeu? E ser uma atividade mais ou menos impactante. Né? Como recentemente nós perdemos um grande ambientalista por um acidente de carro que levou do nosso convívio aqui. Ele escreveu recentemente o seu último livro, né, que falava sobre a descarbonização do planeta, que é exatamente a gente mudar a nossa atuação, a atuação das indústrias, a atuação do nosso consumo, da nossa atuação, né, reduzindo a quantidade de carbono que nós estamos nesse consumo desenfreado, emitindo e poluindo a nossa natureza. Então, falei da iniciativa pública, da iniciativa privada, mas a gente não pode esquecer da atuação pessoal, né, de cada um. Então, a atuação, como Bertotti bem já pontuou, entendeu? Essa questão do consumo, entendeu? Do consumo que a gente precisa sair do consumo desenfreado, do consumo desmedido, para um consumo consciente, para um consumo inteligente, né, para que a gente possa fazer boas escolhas na hora da gente sair para adquirir algum bem de consumo ou algum insumo, né?
também na sua postura, como o Bertotti falou, de reciclar o seu lixo, os resíduos que você produz, às vezes, na sua casa. Então, em todas as atuações que tivemos nos municípios, a gente sempre, nas campanhas de sensibilização da população, a gente falava que o problema do lixo do município começa na cozinha da casa de cada cidadão, né? Porque é a partir dela que a gente gera as várias toneladas de resíduos, entendeu? Que os municípios precisam dar conta em processos de reciclagem, de inclusão de catadores, que Bertrand aqui é um defensor convicto da inclusão dessas pessoas e que são extremamente importantes, né? São agentes desse processo, né? Mas da sensibilização da consciência na hora do consumo é que a gente pode já reduzir esse problema que é enorme para as cidades, né? E já tentando se conectar com problemas e com desafios que os municípios têm, você falando ainda da decisão pessoal, né, do cidadão, né, do transporte ativo, que se conecta com a mobilidade das cidades, que é um grande emissor de poluição, né, e que é um grande gerador de problemas na hora de se deslocar para um emprego, na hora de procurar um serviço público, né, você, quando está muito longe e quando as cidades não têm infraestrutura, né, quando o Bertotti estava falando aqui sobre o modelo de desenvolvimento que a gente tem, e também fazendo aqui uma menção a Fernanda Costa, que está aqui, né, junto conosco, que é uma militante do desenvolvimento urbano. Então, assim, o nosso modelo também de construção de cidades, ele é um modelo concentrador. Então, se a gente tivesse infraestrutura em todos os municípios, proporcional ao atendimento à sua população, a gente não precisava ter esse fluxo migratório quase que diário, entendeu? Em direção à capital, para buscar um serviço qualificado de educação, de saúde e de todas as outras políticas, né? Então, assim, eu lembro bem da nossa atuação, Bertotti, aqui no Recife, de quando João Paulo estruturou a política municipal de habitação, para que a gente estabelecesse como meta o encerramento das palafitas no Recife, né, do avanço das palafitas no Recife, né, a gente viu que era quase que enxugar gelo, porque a gente fazia um processo de realocação dessas populações que estavam em situações de risco, né, e na semana seguinte vinha uma outra comunidade e se instalava no lugar que a gente tirava, né? E é um processo cíclico. Mas de onde vêm essas pessoas? Vêm de municípios que ainda não estruturaram as suas políticas e eles buscam, na verdade, se inserir num sistema em que possam conseguir moradia digna, né, com uma política adequada de habitação. Então, assim, está tudo interligado, né? As palafitas estão onde? Às vezes em cima do leito do rio, às vezes estão na APP do rio. Então, assim, a gente resolvendo o problema habitacional, a gente não gera esgoto naquela área, a gente pode recuperar um APP. Então, as políticas dentro do município, elas estão sempre muito interligadas, né? Então, saindo dessas três esferas, a gente vê e mergulhando na competência municipal, eu vou dar um mergulho maior agora na questão da administração municipal e como a atuação cidadã ou legislativa, ou como gestor de um município, que aqui podem sair vários, eu espero que saia, né, a gente possa chegar lá e fazer diferente, né? Então, um bom referencial para se construir uma boa plataforma e uma boa agenda cidadã, cidadã que eu me refiro, é de uma atitude cidadã de controle social das políticas públicas, não só da ambiental, é você mergulhar dentro de cada política dessa e saber como ela funciona, né? Um bom referencial para a ambiental, uma pena que não vingou como deveria, né? A Agenda 21, que era um pacto social que foi alinhavada há alguns anos, ela fazia uma subdivisão que organiza um pouco que pode organizar um pouco a nossa atuação.
ela falava em 3 agendas, a agenda verde, a azul e a marrom. Né? Então, assim, você, vereador, você, prefeito, você pode organizar uma atuação nessas 3 grandes áreas. Né? E o que é cada uma dessas 3 grandes áreas? Né? São temas concentradores que aglutinam várias temáticas. Eu estava vendo aqui Bertrand falar da produção orgânica, né, que está interligada com a compostagem dos orgânicos, que pode fornecer adubo orgânico para a agricultura familiar, e aí você faz um ciclo, né, uma economia circular. Infelizmente, nós tivemos várias lives em paralelo hoje, nesse horário, de Sérgio Xavier falando de economia circular, da SOS Mata Atlântica, lá, nosso amigo Mário falando sobre a política da Mata Atlântica. A gente tem vários municípios aqui no estado de Pernambuco que estão na área de abrangência do bioma Mata Atlântica, então a gente uma norma que precisa entender que precisa de um olhar diferenciado. Os que estão no Agreste, no Sertão, estão no bioma da Caatinga, então precisa ter uma atuação voltada para a Caatinga. Ao contrário do que o ministro do Turismo disse, a gente não tem Mata Atlântica na Amazônia, tá certo? Então, são das várias aberrações que a gente escuta desse governo. Mas, voltando para a Agenda Verde, então são aquelas iniciativas públicas municipais, né, voltadas para a preservação, para a conservação do verde urbano, do verde municipal. Então, que vai desde a arborização urbana, a conservação das APPs dos rios, o estabelecimento e a criação de parques municipais, parque mobiliário urbano, entendeu? Parque local de acesso para as pessoas conviverem, fazerem seus exercícios, suas caminhadas. Então, ali pode ser uma área urbanizada, com muita vegetação, e as próprias unidades de conservação. Então, o Estado ele criou várias unidades de conservação ao longo dos municípios. Os municípios eles precisam criar as suas unidades de conservação. Né? Eu, pessoalmente, sempre falo isso nos espaços que eu converso, né? Que a gente tem que tratar o município como uma grande unidade de conservação. A gente tem que saber qual é a capacidade de suporte do nosso município. Então, assim, é um espaço onde você pode infinitamente aglutinar e concentrar pessoas, entendeu? Acho que não, entendeu? Do mesmo jeito, a gente precisa entender que percentual do nosso território municipal a gente precisa reservar para conservar para as futuras gerações, para criar unidades de conservação. 10%, 20%. Quando você compra um terreno dentro da cidade, você tem que, obrigatoriamente, reservar 20% de solo natural nesse terreno. Por que nossa cidade não pode ser um grande terreno com 20% do seu território como uma unidade de conservação, ou como várias unidades de conservação, se somando? Então, assim, são perguntas, são desafios para nós, cidadãos, cobrar dos gestores, ou nós, gestores, implementar. Né? Então, partindo para a Agenda Azul, então, é toda a agenda de proteção e de conservação dos nossos recursos hídricos. Como o Bertotti falou, se nós tivéssemos qualidade dos nossos recursos hídricos, a gente não precisava estar gastando tanto dinheiro com captação de água tão longe, gastando tanto dinheiro com tratamento de água, com distribuição, porque a gente poderia estar captando água mais perto, mais limpa, e sem precisar gastar dinheiro para tratá-la. Né? Então, se a gente tivesse destinando melhor os nossos efluentes, reciclando os nossos efluentes sanitários, inclusive, então a gente teria uma atuação diferenciada. E, por fim, a Agenda Marrom, né, que é a agenda que objetiva a gente reduzir a poluição industrial, comercial, a poluição de todas as matrizes no âmbito do município. Então, a gente, estruturando política nessas 3 direções, né, a gente organiza nossas ideias para a gente fazer uma atuação mais coordenada, né, e atuar melhor, ou no mandato, ou na nossa atuação pessoal. Importante que quem vai seguir nessa carreira pública de gestor ou de legislador municipal atentar para as normas de referência. Né? Então, a gente tem várias políticas que estão lá em cima no âmbito federal, que a gente precisa ter um espelhamento no nível estadual e também no nível municipal. Estou perto, Silvana? Estou vendo aqui, já me passaram 18 minutos.
Estou encerrando. Então, assim, eu deixei você mais à vontade, mas a gente vai concluir agora. Então, assim, só para citar algumas, Bertotti até já citou algumas delas, né? Então, a gente tem a própria lei da Mata Atlântica, que eu já falei. Então, os municípios que estão na área de abrangência da Mata Atlântica precisam compreender que restrições a lei da Mata Atlântica oferece para o território municipal, para que ele inscreva essas restrições no seu plano diretor. Né? Então, assim, porque não adianta a gente ter uma lei federal que não tenha repercussão prática no nosso território e a gente não consiga efetivar, né, o desenvolvimento daquela política. Né? Então, a própria política de resíduos sólidos, a de educação ambiental, a de recursos hídricos, a de saneamento ambiental, coisas que Bertotti já bem falou aqui. Né? Então, assim, e por fim, especialmente para quem de fato vai chegar lá, vamos dizer assim, na Câmara ou nos palácios municipais, né, nos espaços municipais, a gente precisa entender que a Lei Complementar 140 de 2011, né, estabeleceu como competência originária, isso é constitucional, é uma atuação constitucional que as prefeituras têm que ter, na responsabilidade de promover ações de controle ambiental, isso quer dizer fazer o licenciamento ambiental das atividades de competência do município e fazer fiscalização. Né? Hoje eu tive a grata satisfação de conversar bem rapidinho, e eu já estou encerrando, de conversar com o Hélio Gugel logo cedo, e a gente trocou algumas ideias. Então, assim, eu fiz uma pergunta para ele que foi gestor da CPRH, eu disse, Hélio, qual é a possibilidade hoje da gente ter um concurso público para preencher as vagas na CPRH, que devem estar para lá de 100 vagas, 100 cargos, né? E aí eu não deixei nem ele responder, eu fui logo. Será que é mais fácil a gente colocar um gestor ambiental em cada município no estado? Somente um. Né? Se a gente conseguir colocar a gente já tem 180 gestores no estado todo. Então, assim, a gente precisa investir na política municipal. Né? Bertotti sabe disso, a gente já escreveu sobre uma política estadual de descentralização. Eu acho que esse é o caminho da gente melhorar a qualidade ambiental no nosso estado. Então, fico por aqui e contribuo com o debate. Obrigado. Obrigada, Mauro. Gente, só para lembrar da nossa sistematização, a gente está aqui recebendo as perguntas, o pessoal da sistematização está me mandando. Eu vou juntar em blocos de 3, pelo menos, e vou dar 7 minutos para cada convidado comentar. Então, aqui a primeira pergunta, vou tentar ler bem devagar. Então, essa temática ambiental é uma temática transversal e indissociável das políticas que envolvem as questões sociais e econômicas. Nesse momento de pandemia, observamos a necessidade de articular essas dimensões. Para o gestor público, como deveria ser essa visão integrada das políticas? Seria a primeira pergunta. Aqui para a segunda. Qual a opinião dos debatedores em relação ao planejamento ambiental para a população mais vulnerável, em especial as que vivem em encostas, a questão das palafitas e, muitas vezes, as pessoas que ocupam áreas de APPs por falta de espaço para moradia adequada? Eu acho que até o Mauro já falou um pouco sobre isso. Né? Essa questão do planejamento ambiental dentro da questão do plano diretor. E uma outra é qual a importância da regularização das cooperativas de catadores e catadoras na gestão dos resíduos sólidos? Bom, quero também parabenizar Mauro aí, né? A gente acho que dá uma visão geral, né, sobre esse assunto, mas as perguntas, como eu tinha previsto, elas nos auxiliam a tocar em questões e aprofundar também, né, e identificar também quais são os anseios, né, de vocês que estão aí com a mão na massa e que estão dialogando com a população. Eu imagino que, nesse momento, nossos pré-candidatos, eu tenho visto a movimentação de lives, de reuniões, devem estar sendo abordados pelos eleitores, né, e devem estar querendo conquistar corações e mentes. Mas, evidentemente, que a gente também pode e precisa, né, ter respostas e propostas.
Eu vou começar pela última, né, que é essa questão da cooperativa de catador. Quando o governador Paulo Câmara, né, eu tive o primeiro contato com ele, junto com Luciana Santos, onde o partido tinha indicado meu nome para ser secretário, evidentemente que o partido pensa no nome, você apresenta para o governador, ele pode aceitar ou não, mas a gente teve lá o primeiro contato. Ele tratou dessa questão dos resíduos sólidos, né, e dessa questão como algo que movimenta a economia, algo que é importante para o meio ambiente. E eu citei para ele exatamente, né, a gente tinha se preparado, né, para também trocar algumas ideias, foi só num primeiro contato, que o círculo vicioso de gerar lixo, não ter onde colocar e ter que, digamos assim, depois dar um tratamento para isso, ele realmente gasta dinheiro público e é um dano ao meio ambiente. Então, se você enxerga hoje como pessoas que contribuem para o meio ambiente e que ainda de maneira, digamos assim, muito, como é que eu vou dizer, muito precária, oferem sua renda, que são os catadores, eles dão uma contribuição pelo meio ambiente, muitas vezes em custa da sua própria vida, da sua qualidade de vida. Essas pessoas, elas jogam um papel de efetivamente contribuírem para a garantia de reaproveitamento e reuso de recursos, de economia de recursos públicos municipais, mas a peça que falta nesse processo é exatamente remunerar essas pessoas. E aí, falando de uma linguagem que todos nós conhecemos, vocês conhecem aquela história de que o cara ali em Brasília Teimosa pesca o peixe e vende por uma merreca, e o atravessador vende por um preço tão caro que quando chega no mercado você não consegue pagar. Na questão do resíduo sólido é muito parecido. O pobre do cara que faz o trabalho de seleção, ele não tem equipamento, ele não tem EPI, muitas vezes, inclusive, ele não tem a cooperativa, por isso que o incentivo à criação das cooperativas deve ser incentivado. O Bertrand, inclusive, é um protagonista disso, mas efetivamente a relação é mais com o município do que com o Estado, a gente tem que fazer esse papel de articulação, e você gera a capacidade de criar um volume, porque no comércio, né, talvez alguns de vocês aí tenham essa vocação, entendam de como funciona o comércio, quando você tem volume, você consegue preços melhores. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o forno da Gerdau aqui em Pernambuco, ela está instalada aqui há mais de 30 anos, foi uma das primeiras metalúrgicas que foi instalada aqui na região Nordeste, ele é um forno que só usa sucata. Mas ele não compra essa sucata do catador, ele compra essa sucata de quem tem volume para fazer essa arrecadação. E só a cooperativa, ela pode ser aquela que tira o intermediário do processo. E nisso as prefeituras podem jogar um papel importante, tanto pelo seu interesse, do ponto de vista de não botar peso no caminhão de lixo, para jogar isso no aterro sanitário, que nunca mais vai ser recuperado, quanto para incentivar a geração de emprego e renda para essas pessoas. Você pode gerar milhares de empregos nesse processo. Você pode dar uma grande contribuição para o meio ambiente. E as empresas, aquelas que geram as embalagens, elas têm a obrigação de financiar isso. Mas isso é uma luta para ser colocada em prática. Infelizmente, essa lei do saneamento, que joga na privatização, ela ainda jogou para 2024 aquilo que era para ter sido feito em 2012, que era a criação de pelo menos aterros sanitários em todos os municípios. Então você vai empurrando para a barriga. Por quê? Porque a obrigação na lei dos empresários de fazer o processo de seleção e descarte desse material não foi colocada, e os catadores ainda estão sofrendo com isso. Mas vejam, isso é um ciclo econômico. Isso é um ciclo econômico. Com relação a essa questão de encostas, palafitas, APPs, né? Isso tudo está relacionado com a política de uso do espaço urbano. Essas pessoas, elas são empurradas para os morros, para as encostas, justamente porque aquelas áreas mais privilegiadas, elas foram griladas no passado por grandes empresários e grandes proprietários de terra. Você não ter, por exemplo, aqui, o IPTU progressivo na cidade do Recife, que é um instrumento do Estatuto da Cidade, e que aumentaria os impostos das áreas que não são exploradas economicamente, e sobre as propriedades que você tem 10, 12, 15, 20 propriedades, isso é um atraso, inclusive para a gestão da qual a gente faz parte, a gestão municipal do Recife. Nem João Paulo, nem João da Costa, nem Geraldo Júlio implantaram o IPTU progressivo. E o IPTU progressivo, ele poderia fazer o seguinte:
o dono, o grande proprietário de terra, ele pensaria 2 vezes em ter a terra ou dar uso para essa terra. O cara que explora e vive da renda de vários apartamentos e vários conglomerados, empurra as pessoas para os bairros. Eu assisti, e a gente estuda sobre esse assunto, desde a época que Djalma era secretário de planejamento na prefeitura, quando ele e o Luciano Siqueira, por exemplo, trouxeram Raquel Ronick, do Instituto Polis, dizendo que quando você vai montar um bairro como esse do Minha Casa Minha Vida, não é só construir a casa, gente. É construir a casa, é construir o saneamento, construir a escola, botar a linha de ônibus. Quando você vai para determinadas áreas da cidade do Recife, como aqui em Santo Amaro, ou como aqui perto da linha do trem, chegando aqui na Praça Sérgio Loreto, você tem grandes áreas e grandes espaços urbanos não utilizados. Se você racionaliza o uso do espaço urbano, e aí você tem que ter coragem para implementar isso. E aí quem é que você vai enfrentar? O poder econômico. Você vai enfrentar o poder econômico. E aí é por isso que a gente faz parte do Partido Comunista do Brasil. A gente ainda não tem força para colocar isso em prática. Mas, lá atrás, Djalma Paz, que está aqui, que é o presidente da CPRH, ele, como deputado federal, foi presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano do Congresso Nacional, onde o senador Inácio Arruda, do PCdoB, hoje Djalma é do PCdoB, mas na época era do PSB, eles votaram o Estatuto da Cidade, que ainda não foi implantado no Brasil, porque isso é uma luta política, uma luta que a gente tem que encampar. Então, por que as pessoas são empurradas para essas áreas? Porque não tem aonde morar. E essa é a luta. Por isso que, muitas vezes, a Inamara, que está aqui, que é minha colega, eu vou concluir, ela fala, e é verdade, o maior inimigo do meio ambiente é o modelo de desenvolvimento capitalista, que já deu o que tinha que dar. Então, você tem que pensar num novo modelo de desenvolvimento. Agora, aqueles que defendem um novo modelo de desenvolvimento sustentável não defendem isso na amplitude e na profundidade com a qual a gente defende. Mas eu também considero que nem a população compreende tudo isso que a gente está debatendo aqui. Então, a luta política ela é necessária, o aprofundamento desse debate. E eu acho que aí, com isso, eu também respondo essa questão da integração das políticas. É necessário que, num plano diretor, você tenha a visão da questão econômica, da questão social, da questão da preservação ambiental, utilizando todo o instrumental que está à nossa disposição. Mauro, você pode comentar em 7 minutos. Fazendo salientando algumas coisas, e vou falar como o Luciano Siqueira sempre fala, eu quero fazer 2 comentários, ele sempre tem 2 comentários para fazer. Então, eu vou fazer 2 comentários, né? Note que nós não podemos nos referir para esse público que aqui está nos ouvindo, tendo o Recife como paradigma ou como gabarito, né? Então, a gente tem cidades que têm portes menores, claro, porque nós estamos na capital e aqui o Estado não foge à regra, é a cidade mais estruturada do Estado. Mas a gente tem cidades que têm portes menores, mas que têm vocação bem definida. Eu acho que o mote da gente encadear uma política de desenvolvimento econômico, ela tem que fazer essa leitura da vocação do território, né, para estruturar, a exemplo dos CVTs que a gente já teve aqui no passado recente, e que a gente às vezes esquece de boas iniciativas, né? Então, assim, que os CVTs levaram para, tentando descentralizar o modelo de desenvolvimento que era concentrador, né, para várias regiões do estado, do polo da bacia leiteira, para o polo de confecções, para o polo do gesseiro do Araripe, para o polo de frutas. Então, a gente precisa reconhecer essas vocações do território do estado, apostar nessas vocações, formar mão de obra para esses polos. Eu lembro que, por definição do então prefeito Djalma Paz, lá em Glória, e por decreto do governador Eduardo Campos, né, a gente criou o CVT do polo de resíduos sólidos, de formação de mão de obra para resíduos sólidos, porque tinha sido, foi na esteira da aprovação da política estadual de resíduos sólidos, e o projeto, Bertrand, que pode retificar o que eu vou falar aqui, tinha uma projeção de se implantar 54 aterros sanitários no estado todo, né? Então, de onde vai vir a mão de obra
para trabalhar nesses aterros? Né? Vai ser um servente de pedreiro, entendeu? Mesmo que seja um servente de pedreiro, ele precisa passar por uma requalificação. Vai ser um cortador de cana, como os cortadores de cana que viraram soldadores dos navios lá do estaleiro, passaram por uma reciclagem profissional para poder assumir lá os maçaricos, trocaram o facão pelos maçaricos. Então, a gente precisa compreender isso, né, a vocação do território, a vocação turística, que nós temos várias cidades com essa vocação turística, e apostar fortemente nisso, né, formar mão de obra, porque antes da gente gerar concentração de população aqui na capital ou na região metropolitana, morando em condições subhumanas, ocupando encostas, ocupando APPs, a gente precisa fixar essas pessoas onde elas nasceram, onde elas viveram grande parte da vida delas, entendeu? Dando condições de trabalho e emprego, de vida a ela, nos locais onde elas nasceram. Né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma atuação que traduz exatamente tudo isso que eu estou dizendo, que é o CERTA, de novo, lá em Glória do Goitá, né? Que ela trabalha, na verdade, ela inspira filhos de agricultores a trabalhar melhor o seu produto, né? Qualificar melhor o seu produto, para oferir mais lucro na venda desses produtos, para não ser um mero produtor que vende barato o seu produto, né? Vendendo diretamente ao consumidor final, para poder ter um ganho maior e ele não precisar sair de onde está, né, para vir morar em condições subhumanas aqui na cidade e não ter, muitas vezes, nem trabalho e emprego. Então, assim, são políticas como essa que você altera de forma radical a conformação de toda a estrutura social de uma cidade. Né? Então, assim, se a gente tivesse mais exemplos como esse, nós teríamos menos moradias subhumanas na cidade, menos desemprego, menos violência, menos um bocado de coisa. Né? E para que a gente também dê uma pincelada muito rápida na questão das políticas de resíduos, eu tenho certeza que a gente tem vários municípios em que a gente não precisa de grandes investimentos para a gente resolver a questão da gestão dos resíduos sólidos. Nós temos municípios de pequeno porte, de médio porte, que resolve a situação com uma coleta seletiva bem feita, sensibilizando a sua população, incluindo os catadores da localidade, entendeu? E estruturando centrais de comercialização. Entendeu? A gente não precisa de grandes infraestruturas de reciclagem, nem de aterros sanitários de grande porte em todo canto. Né? Então, assim, com pouco investimento, mas com ideias inovadoras, a gente consegue resolver a questão dos resíduos sólidos. Eu fico por aqui. Qual a opinião de vocês sobre a inserção do tema ambiental nos currículos escolares, no município e nos estados? Essa é uma. Vamos lá, outra aqui. Pernambuco e as micro-regiões são ricas, abundâncias naturais, mas o produtor e criador continua pobre. Como resolver esse desafio de desenvolvimento sustentável na utilização dos recursos naturais e a valorização desses povos tradicionais e trabalhadores? Há um histórico de programas, projetos e atividades em Recife, como o Parque Linear. Como anda este projeto? E, por fim, mais que mecanismos, os municípios podem criar um acompanhamento social dessas áreas de preservação, dar manutenção à área inicial, por exemplo, criar gestor e manter a área, precisa de um corredor ecológico entre as áreas de preservação. Eu acho que o foco aqui é essa questão do corredor ecológico nas áreas de preservação. Então, são essas 4 agora. Primeiro, falar sobre a inclusão do tema ambiental no currículo escolar. Né? Isso já foi... e aqui, só para poder nortear um pouco essa fala que eu vou fazer, eu fui por quase 10 anos conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Né? Eu cheguei a presidir, inclusive, a Associação Nacional de Secretários de Meio Ambiente do Brasil. Então, a gente teve sempre uma atuação muito forte. Até 2013, mais ou menos, a gente atuou muito fortemente, muito proximamente ao Ministério do Meio Ambiente, porque existia uma comissão chamada Comissão Tripartite,
onde você tinha a representação dos órgãos federais, dos órgãos estaduais e dos órgãos municipais. Então, toda a estruturação de política passava por essa construção, pela comissão tripartite. Né? Infelizmente, nesse governo, todos esses espaços de articulação foram encerrados. Né? O próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente passou de 120 membros, 122 membros, para pouco mais de 20. Né? Então, assim, os municípios que já faziam um esforço enorme, porque a gente só tinha 8 representações para representar mais de 5.500 municípios. Então, assim, a gente não tinha capacidade de capilarizar, vamos dizer assim, as demandas que a gente tratava, né? Mas, enfim, esse debate de você incluir no currículo, isso foi largamente debatido no Conselho Nacional. Né? E, nos finalmente, a gente chegou na conclusão de que é muito melhor você tratar o assunto de forma transversal, né, em todas as disciplinas, do que você ter uma disciplina só para tratar da questão ambiental. Né? Então, assim, você pode, na aula de química, você pode tratar da poluição, na aula de biologia, você pode falar sobre toda a biodiversidade que nós temos, na aula de matemática, de português, você pode fazer redação sobre as questões ambientais do seu município. Enfim, você tem uma gama de instrumentos para motivar a ação nas salas de aula para tratar do assunto de forma transversal. Eu advogo essa tese. Sobre o Parque Linear, eu acredito que seja o Parque Capibaribe que está sendo falado. Né? Também acho. Então, o Parque Capibaribe, ele já teve alguns trechos implantados, outros teve problema na contratação da empresa para executar determinados trechos, que a empresa faliu na hora de começar e está sendo recontratado. Isso são informações, eu não sou mais da gestão municipal, eu não posso dar uma informação precisa. Eu soube que recentemente teve a licitação de outros 2 trechos, diferentes do trecho das Graças, que já está ali até com tapume, para quem conhece, né, de outros 2 trechos aqui dentro do Recife. Mas o importante é vocês saberem que a PAC tem contratado projetos de janelas para o Capibaribe nas iniciativas lá do COB da Bacia do Capibaribe, e está tentando levar isso para as outras bacias hidrográficas, entendeu? Que são parques lineares nos trechos urbanos das cidades. Eu sei disso porque a gente ajudou a construir recentemente o plano para a Bacia do Pajeú, e a gente fez questão de incluir esse projeto, que eu acho que é extremamente importante, das janelas para o rio, também lá para os rios do Pajeú, da Bacia do Pajeú. Né? E sobre essa infraestruturação das unidades de conservação nos municípios e a integração entre elas, isso são estratégias que são extremamente interessantes de serem colocadas em prática. Né? Eu digo que Recife, para quem conhece, e me desculpe estar falando muito do Recife, para quem não é daqui, a gente tem aqui próximo, eu digo aqui próximo porque eu estou aqui próximo, o Hospital da Tamarineira, acho que é uma referência, porque é um hospital bastante antigo aqui no estado e todo mundo conhece, né? Foi aprovado um projeto de um parque para lá. Né? E foi feito um concurso público, o projeto é até arquitetonicamente bonito, mas eu digo que o mais caro, o mais importante, já está lá, que é o patrimônio ambiental. Então, assim, ninguém consegue comprar uma árvore adulta ali no mercado, entendeu? A gente tem palmeiras ali que tem décadas de plantadas, que já estão com dezenas de metros de altura, árvores, entendeu? Oferecendo sombra. O que você precisa fazer é uma qualificação simples desses espaços. Né? Então, assim, a mesma coisa são nas unidades de conservação. Você precisa investir o mínimo possível para poder atrair a população, porque eu dizia sempre, quando eu estava na atuação pública, que eu gosto de criar problema fácil de resolver. Então, assim, você criar uma unidade de conservação, ao meu ver, entendeu? É um problema fácil de resolver. Concordo demais que não dá para a gente ficar criando unidade de conservação só no papel, né? E a gente tira do papel construindo uma infraestrutura mínima para a população se apropriar daquele espaço, para a população tomar conta daquele espaço, né? E daí a gente conseguir
angariar os recursos para cercar, para fazer educação ambiental, para produzir muda nesses espaços, para fazer parte da vida do município e das políticas de educação ambiental, por exemplo. Né? Então, assim, aqui também no Recife, o Jardim Botânico, que a gente conseguiu colocar de pé, entendeu? A gente começou prestando serviço para aquelas indústrias ali do Curado, vendendo mudas para eles, e depois, hoje, a gente o Jardim Botânico fornece mudas para a arborização urbana da cidade. Então, a gente precisa entender uma boa prestação de serviço que essas unidades de conservação elas podem prestar para a cidade e para as comunidades. Mauro já falou bem sobre essa questão da inserção do tema ambiental nos currículos. Na realidade, existe uma legislação, né, que coloca esse tema transversal. Está aqui o professor Zé Luiz, da Universidade Federal, que é professor da área de educação, né, pode até falar com muito mais propriedade do que eu. Agora, o grande diferencial é o quanto isso, de fato, se torna algo palatável, algo que as crianças compreendam, algo que, de fato, chegue à nossa juventude e que a gente possa trazer como exemplos. Aí eu vou procurar dizer que a gente, no caso do Estado, né, a gente está procurando desenvolver uma plataforma junto às escolas de tempo integral, né, criando uma plataforma chamada Ambiente Mais, e que também vai ficar disponível, até uma parceria com o Porto Digital, ela é toda online, para que a gente possa aproveitar e conhecer as experiências que já são feitas nas escolas. Está a Luciana Xavier aqui também, ela é professora da rede estadual de ensino. Todas as escolas têm suas comissões de meio ambiente, né, que desenvolvem projetos. O que a gente precisa, na minha opinião, é que esses projetos eles tenham uma relação com o ambiente, com a comunidade, com a associação de pais, que identifique o entorno da escola e como isso pode se tornar uma agenda mais prática. Ou seja, você conhecer o conteúdo teórico e você ter a oportunidade de aplicar. E tem N experiências muito positivas. O próprio deputado federal Renildo Calheiros aprovou uma emenda que vai ser executada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para criar em 30 escolas da região metropolitana, principalmente, a agenda A3P, que é a agenda de um olhar mais preciso do ponto de vista de você recuperar, de você reutilizar, de você racionalizar o uso de água, o uso de energia. Então, tem recurso para isso. Né? Eu não me lembro exatamente o valor, acho que se Matheus estiver com a gente aqui, ele pode dizer para a gente qual foi o valor dessa emenda, mas são iniciativas que podem potencializar a aplicação, digamos assim, dessa relação mais próxima das escolas, né? Por quê? Porque é um trabalho de formação realmente que a gente pode. Se eu for falar aqui de que o inimigo do meio ambiente é o capitalismo, a população não vai compreender. A gente tem que ter formas de poder dialogar com a nossa população. Agora, se eu falar de IPTU progressivo, quer dizer que quem tem mais terra tem que pagar mais pelo IPTU, o povo entende. E que esse dinheiro tem que redundar em IPTU para construir mais casa para quem não tem casa. Alguém discorda disso? O povo não discorda, mas tem uma contradição. Quem tem dinheiro não vai querer pagar. Mas a gente vive de contradição. Agora, a gente tem que encontrar a palavra ou a forma, e isso é política anticapitalista, na essência. Mas também não precisa dizer agora, entendeu? É como a gente conversar, né? A gente dialogar. No caso do meio ambiente, é você demonstrar que existem práticas ambientais sustentáveis que podem render emprego e renda e melhorar o ambiente na nossa cidade. Essa questão das micro-regiões ricas em espaços ambientais, como incluir os povos tradicionais. Eu tenho, inclusive, visitando até o interior, mas isso vale para as comunidades quilombolas, vale para as comunidades indígenas, e isso hoje é visível no Brasil. Por que é que os madeireiros, por que é que os mineradores querem invadir as terras indígenas? Porque elas são terras preservadas. É por isso que eles querem invadir. E não é por acaso, porque a relação desses povos tradicionais com a natureza é diferenciada. Pode perceber, aonde você tem um quilombo, onde você tem uma aldeia indígena, na Pesqueira mesmo, foi um diálogo que a gente teve com o pessoal da prefeitura. Agora, tem um detalhe, por exemplo, o ICMS socioambiental,
que dá incentivo fiscal para as prefeituras que apresentam a política de resíduos sólidos e a política de unidade de conservação, não leva em consideração, por exemplo, comunidades tradicionais. Eu acho que a gente podia mandar um projeto de lei, né? Ou algum vereador nosso que depois vire deputado mande um projeto de lei para a Assembleia para dizer que comunidade quilombola em um determinado município e uma área de uma aldeia de uma aldeia indígena seja considerada também unidade de preservação ambiental e que receba esses recursos. Além disso, né, Bertrand citou aqui, mas a gente tem também um trabalho no interior do estado e na capital a gente pode fazer do ponto de vista das hortas comunitárias que a gente trabalha, é essa questão da relação com o uso da terra para a produção de alimentos, a comercialização desses alimentos. Uma coisa que está bombando aqui na cidade do Recife são essas feiras de produtos orgânicos, que dão escoamento para a produção agrícola de muitas comunidades, de algumas regiões. Em Olinda, por exemplo, a feira de orgânicos que foi montada por iniciativa do governo do estado, não foi por iniciativa da prefeitura, com muitos produtos que são produzidos lá na área rural de Olinda, porque Olinda tem uma área urbana menor, quer dizer, tem um território menor do que Recife, mas tem área rural, Recife não tem. Agora, vocês sabem que Recife tem espaço onde você produz alimentos, e você poderia, né, principalmente ali na Zona Oeste, poder criar essa lógica da produção de alimentos, gerar emprego e comercialização. E no caso de territórios onde a vocação é agrícola mesmo, você incentivar módulos de agrobiodiversidade com racionalização do uso da terra e também olhar para a comercialização desses produtos. Por isso que é importante incentivar a produção, mas tem que ter um olhar para a comercialização, para que isso chegue à população, para que a gente possa se alimentar de produtos saudáveis, mas que a gente gere renda. E isso ajuda a preservar o meio ambiente. E são políticas reais que atendem necessidades da nossa população. Isso também pode ser válido no Recife. Não conheço nenhuma legislação no Recife que incentive a produção de hortas e alimentos nessas áreas, por exemplo, sob viadutos ou áreas onde você teria espaço para estar produzindo esses alimentos, inclusive organizando população. Com relação a essa questão do acompanhamento das unidades de conservação, acho que Mauro falou bem, né, do ponto de vista de colocar em funcionamento os conselhos gestores e os planos de manejo. Mas aí depois a gente poderia aprofundar com um outro momento nisso. Qual a situação legal do Parque Hospital da Tamarineira? Acho que Mauro tocou nesse assunto, né? A situação legal do Parque Hospital da Tamarineira. Tem uma pergunta aqui que é: que impacto a Lei Coca-Cola produz na atual Política Nacional de Recursos Hídricos? Continuam os comitês de bacias na atual proposta, que é essa questão do debate sobre o novo marco do saneamento. A terceira pergunta: a falta de políticas públicas para a contenção indicam perda de interesse no atual desgoverno federal em questões ambientais. Vivemos uma época em que os recursos naturais estão cada vez mais negados ao desenvolvimento. Como enfrentar isso? E, por fim, como vocês enxergam o incentivo aos quintais produtivos e telhado verde como política pública? Eu vou falar de uma, né? Porque da segunda eu pessoalmente não conheço. Essa da Lei Coca-Cola. Eu não sei exatamente. Beleza, eu falo sobre ela. Eu dei uma estudada nisso. Qual é a repercussão, entendeu? Mas vou começar por ela para chegar no Parque da Tamarineira. O marco do saneamento, que foi entrou na pauta recentemente, voltou à pauta recentemente, com críticas para todos os lados, especialmente para nós da esquerda, que se colocou contra, né, a aprovação. Mas, na verdade, a gente ficou contra, você, Bertotti, já pontuou isso, ao modelo em que quer se efetivar, né? Então, assim, mais uma vez, você não discute metas, não discute qualidade, não discute a natureza jurídica do que isso tudo vai se transformar, e simplesmente quer discutir quanto as empresas que vão atuar nesse setor vão lucrar, né? Então, assim, e aí a gente tem exemplos de coisas que já estão funcionando há algum tempo, e a gente já pode ter
por um processo de amostragem, saber se deu resultado, se foi exitoso, se a gente conseguiu atingir metas, entendeu? Você mesmo falou aqui que já tem metas que estão sendo postergadas, adiadas por 5, por até 10 anos para frente, entendeu? De coisas que a gente imaginava que ia ser rapidamente resolvida. Então, assim, não dá para a gente discutir simplesmente o lucro do processo, né? A gente precisa discutir o processo, a qualidade, como a gente vai mensurar, como os municípios que são detentores do serviço, da titularidade do serviço, né, vão conseguir dialogar com essas empresas lá na frente, depois que for repassado essa competência, né, for delegada, melhor dizendo, essa competência. Né? Porque hoje, nenhum município, por exemplo, cobra da Compesa relatório de qualidade, relatório de implementação do que foi concedido para a Compesa, que a Compesa contratou um terceiro, que já repassou para um quarto, que já está num quinto. Né? Então, assim, isso a gente precisa discutir primeiro, antes de discutir a venda, simplesmente, das estatais públicas, entendeu? Então, essa é uma contribuição para essa questão do marco do saneamento, que tem uma repercussão, acredito eu, nessa questão do abastecimento. Né? Porque o saneamento ambiental, como todos sabem, ela tem alguns vieses. Né? Então, tem os resíduos sólidos, tem o abastecimento e tem o saneamento básico. Né? Tem um até que diz que... e tem a drenagem, né? Mas a drenagem ainda é um serviço que é difícil de você vender. Né? Então, assim, é uma atribuição direta do município que está lá implantando as infraestruturas de drenagem. Então, assim, no capítulo de abastecimento, que eu acho que é onde se insere essa questão da lei Coca-Cola, né? Assim, a quem a gente vai fornecer água primeiro? Né? Então, assim, é para a população, é para a disseminação animal ou é para as indústrias? Né? Então, acho que Bertotti pode aprofundar melhor esse debate na fala dele. Sobre o Parque da Tamarineira, né, o que eu posso trazer para vocês, e aí eu também me reservo ao direito aqui de errar no que eu vou falar, né, porque faz 10 anos já que eu não estou mais na prefeitura, né, mas até onde eu acompanhei, aquilo é uma propriedade da igreja, né, da Igreja Católica, né, que está disponibilizada para o Estado funcionar com aquelas unidades hospitalares. Na verdade, vocês têm, ali funcionam 3 serviços médicos, né? Então, assim, tem a Policlínica Santa Maria Helena, aliás, desculpa, Helena Moura, né? Você tem o hospital que funciona, a política manicomial, que está em processo de desativação, né? E você tem o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos. Então, são 3 serviços de saúde, além de um convento, além de um colégio, que também faz parte desse imóvel de proteção de área verde, que é o IPAV, tudo aquilo lá. Né? Então, assim, tem uma matinha no meio, que é uma propriedade que se discute de quem é a propriedade, enfim. Né? Então, assim, a prefeitura, no passado, recebeu um pleito da igreja de construir um shopping, né, em parte da área, para que se viabilizasse o parque público. A prefeitura não concordou e disse que toparia construir um parque na área toda. Então, fez um concurso público, elegeu um projeto vitorioso, segundo eu soube, nem pagou o prêmio ainda, aqui um parênteses, né? Então, assim, isso já faz alguns anos, inclusive. Aliás, para você ver quanto tempo já faz, isso ainda foi, se eu não me engano, na gestão anterior às 2 de Geraldo Júlio. Né? Então, assim, já faz um bom tempo. Então, assim, atualmente está se discutindo a viabilidade para se implantar essa infraestrutura, mas é um pouco daquilo que eu disse. Se você fizer o encerramento da atividade manicomial, que é uma política que está em desativação no Brasil, né? Você tirar os muros daquele parque, entendeu? E infraestruturar ali uma pista de caminhada, o parque está pronto, porque as árvores já estão lá, né? O patrimônio ambiental já está lá. Né? Então, seriam meus 2 comentários. Mauro, eu também não sabia o que era a lei Coca-Cola. Aí Silvana me perguntou e a gente aqui perguntou para Bertrand, né? Tem que perguntar para os universitários. Ele disse que
esse marco do saneamento ele foi exatamente apelidado como Lei Coca-Cola, porque 99% do refrigerante é água, que é o produto principal dela. Então, alguma relação aí o pessoal fez do ponto de vista da privatização da água. Eu só acrescentaria isso, além de tudo que você falou, que é você criar um incentivo para que os recursos federais, que praticamente não têm sido disponibilizados para a área de saneamento, nesse governo Bolsonaro, sejam dados prioritariamente para os governos que abrirem licitação e que as licitações forem ganhas por empresas privadas. Ou seja, Pernambuco, que executa uma política pública através da Compesa, não teria acesso a esse recurso, nos municípios que são conveniados com a Compesa. E olha que a Compesa está com parcerias público-privadas, investindo alguns bilhões de reais nesse processo. Isso pode ser aperfeiçoado? Pode. Mauro mesmo aqui já disse. Os municípios têm que exercer o seu poder de fiscalização no consórcio, porque o que é a Compesa? É uma companhia estadual de saneamento que, quando lá na Constituição de 88 se colocou sob a legislação municipal a política de saneamento, não se colocou os recursos. Aliás, não foi só a política de saneamento. A política de saneamento, a política de resíduos sólidos, a política de transporte urbano, a política de educação primária, fundamental, a política de saúde básica, tudo isso é responsabilidade do município. Mas o dinheiro está onde? No governo federal. Aí você fica dependendo de quê? De repasse. Cai um governo como esse, o cara não executa nem o recurso do orçamento que está na mão dele, quanto mais repassar para os municípios. E no caso de Pernambuco, se organizou uma empresa. Agora, o déficit de saneamento no Brasil é impressionante, mas ele é histórico. Ele vem desde quando a ditadura militar fez uma política de colocar as pessoas para se direcionarem para cidades. E as pessoas começaram a se empilhar nas cidades, sem política urbana, sem política de habitação, sem política de saneamento. E você simplesmente mudou, inverteu a lógica de que você tinha a maioria da população no campo e veio para a cidade. Então, o déficit de saneamento no Brasil é de 100 anos. E só tem um lugar de onde vem dinheiro para implementar a política de saneamento. É da conta de água que você recebe em casa e da conta de esgoto que você recebe em casa. Então, as empresas privadas, elas vão topar exercitar essa política se elas forem bem pagas e se lucrarem muito. E a tendência no mundo das privatizações que foram feitas de água há mais de 10 anos, em Paris, em Hamburgo, na Alemanha, em Buenos Aires, na Argentina, em Berlim, é reestatizar essas empresas. Porque não funciona. Porque você está lidando com um bem que é um bem público, chamado água, tratamento de água. E você precisa universalizar isso. Então, a empresa privada, não é que ela não vá participar, ela participa, ela executa as obras. Agora, a gestão do processo, ela precisa ter uma visão de universalização. Então, essa é a principal crítica, né, que se faz. E você precisa, sim, de alguns trilhões de reais. Não é bilhões de reais, não. No caso do Brasil, o atraso da política de saneamento e de acesso à água, isso não é um problema só de Recife, não é um problema só de Pernambuco, é um problema do Brasil e de todas as regiões brasileiras. Claro, com problemas mais acentuados no norte, no nordeste, né? Mas isso é um problema de trilhões de reais. Então, isso tem que ser assumido como política pública. E aí fica, então, essa crítica, né, do ponto de vista de você entender essa política. E também bate com a terceira pergunta, que foi essa questão da Tabanideira, eu acho que o Mauro já tratou bem, que é essa questão dos recursos naturais no Brasil. O governo Bolsonaro, a gente ouviu do antiministro, né, que agora ele ganhou esse título, eu não gosto disso, mas o Ricardo Salles, ele é um cara que está ali para não executar a política de meio ambiente. Não é que seja um antiministro, ele é ministro. Isso também é uma coisa que tem que entrar na cabeça de todo mundo. Bolsonaro foi eleito pela maioria da população. E ele ainda tem muito apoio. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não concorde. E o Salles, que está ali, ele está executando a antipolítica, ou a não política, ou a passar a boiada, mas ele conta com o apoio de muita gente, inclusive das maiores fortunas do Brasil, das principais classes empresariais, das principais representantes das classes empresariais brasileiras.
E essa contradição ela tem que ser enfrentada. Então, isso está sob ameaça. Agora, você tem focos de resistência nos estados, os municípios podem se constituir, a sociedade civil. E hoje, aí, respondendo à pergunta, até alguns setores empresariais já fazem manifestos dizendo que essa política antiambiental do Brasil está causando danos à economia real. Você está drenando investimentos que estão saindo do Brasil, deixando de aplicar recursos, e os caras estão sentindo, certo? Significa que eles vão agora rumar para uma política de desenvolvimento sustentável? Não. Não é isso. Mas quando toca no lucro deles, eles se tocam, entendeu? Então, isso também são as contradições do momento. E aí a gente, evidentemente, tem que dizer que a nossa preocupação não é porque o dinheiro da Bolsa está indo embora, porque esse dinheiro não vem para o nosso bolso. Esse dinheiro normalmente vai para o bolso dos aplicadores. Agora, se isso nos favorece, a gente bate palma para dizer que, mesmo lá dentro de quem manda no Brasil, está acontecendo, né, existem contradições. E nesse sentido, então, a luta de resistência, a luta de eleger prefeituras avançadas, de eleger vereadores comprometidos, de plataformas debatidas com a população, é a trincheira de resistência que a gente tem. E aí eu acho que vocês dão uma grande contribuição ao ficarem até as 20h43 ouvindo a gente aqui comentar sobre as perguntas e essas informações que a gente está dando. E com isso eu encerro esse terceiro bloco aqui, Silvana. Pronto. Ficou só mais uma pergunta. Eu vou fazer o seguinte: a gente faz um comentário sobre a última pergunta e a gente já emenda com as considerações finais de vocês, dado a avançada hora, tá bom? Na verdade, essa última pergunta é mais uma opinião de vocês sobre... Essa semana a gente viu, né, em algumas redes, né, televisão e jornal, a polêmica que surgiu sobre a implantação de um atacadão ali na 17 de agosto, né, próximo à Fundagem. Então, a gente sabe que a 17 de agosto tem uma série de políticas que protegem a área, a questão do patrimônio histórico, tem uma unidade de conservação, tem uma zona especial de interesse social, que são áreas EIS, e aí, então, a prefeitura agora, ela licenciou, né, deu uma licença prévia para a implantação de um atacadão. Então, qual seria a opinião de vocês em relação a essa implantação desse atacadão naquela área? E aí vocês fazem um comentário breve sobre esse assunto, e aí vocês já podem emendar com as considerações finais para a gente partir para o final do debate. Eu vou começar por Mauro, para ele já ir se despedindo, e vou finalizar com o Bertotti, que abriu o debate logo cedo. Mauro. Eu não acredito que a prefeitura tenha cometido arbitrariedade para aprovar aquele empreendimento, né? Então, assim, se foi aprovado, é porque a lei que está em vigor permitiu, né? Eu estou falando dessa forma, primeiro, porque quem já foi gestor público, entendeu? Sabe das responsabilidades que estão inerentes ao exercício da função. Acho que Bertotti hoje sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes a gente aprova, está obrigado a aprovar determinadas iniciativas, porque nós estamos obrigados por força da lei, entendeu? Então, assim, a cidade tem um plano diretor que fez uma discussão com a população naqueles movimentos de negociação, ou cedeu de um lado, ou avançou de outro, e disse que, para aquela região, queria pavimentos baixos, né? Que na região de Casa Forte você tem a chamada área de reestruturação urbana, né? Da famosa Lei dos 12 Bairros, da época ainda do prefeito João Paulo, né? Então, assim, a loja, ela está além dos 6 pavimentos ou está atendendo esse critério? Tá certo? Então, são perguntas objetivas que o analista ele vai lá e tem que responder. Tá certo? Então, se tivesse acima, seguramente ele dizia não pode. Então, assim, houve retirada de vegetação, né? É permitida a retirada de vegetação até que limite, né? Então, assim, se eu não estou falando aqui, eu quero falar de forma muito franca, né? Eu não sei se aquela área é um IPAV, que é um imóvel de proteção de área verde. Se for IPAV, né? A própria legislação franqueia que você pode usar até 30% da área verde cadastrada.
para ser bem objetivo, se a gente tiver um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso usar 300, e se a área verde for os 1.000 metros quadrados, eu posso usar 300 metros quadrados dessa área. Entendeu? A legislação me autoriza. Então, assim, o analista ele vai perguntar sim ou não, atende ou não atende. Tirou mais ou menos do que isso, se for IPAB. Se for um IEP, um imóvel especial de preservação, que eu, se não me engano, lá nem imóvel tem mais, porque já foi demolido, né? Já fez parte de uma outra polêmica da demolição da antiga, do centro de saúde que existia naquela área. Se fosse IEP, o imóvel tinha que estar preservado. Acho que, como o Bertoldo bem disse, nós temos vários recifenses aqui, vocês conhecem vários empreendimentos que têm o imóvel antigo na frente, né? E às vezes uma loja atrás, um prédio atrás, entendeu? Porque preservou o imóvel antigo, que quase sempre é um IEP, né? Então, assim, de perguntas e respostas objetivas, a prefeitura deve ter feito esse levantamento e estava... Porque, assim, é um ato vinculado, né? Você analisa as condicionantes legais. Se o particular atendeu a todas elas, o município está obrigado a aprovar. Ele não aprova se quiser, né? Então, assim, e aprova se quiser, se for um empreendimento de impacto, e o Conselho de Desenvolvimento Urbano, né, que tem representação da sociedade, entendeu? Votar a favor ou contra, né? Então, não tem mais essa. Então, assim, eu estou me colocando do lado do gestor público, né? Então, se atendeu tudo, tem que aprovar. Se aprovou, né, como foi divulgado, é porque deve ter atendido tudo isso. Por outro lado, me colocando do lado da sociedade civil, né, eu sou dos que, apesar de militar nessa área ambiental já há algum tempo, né, não muito, porque eu não sou tão antigo assim, mas há algum tempo, eu não sou dos que se arrepia com determinadas questões, não. Eu sou de enfrentar. Então, eu sou de cobrar contrapartidas, eu sou de cobrar compensações. Se o maior impacto, o que mais está sendo reclamado lá, é impacto ambiental de fato, ou é um impacto no trânsito? Porque, pelo que eu vi, a maior queixa é o impacto no trânsito e não na questão ambiental propriamente dita. Então, assim, quais são as alternativas para mitigar os efeitos do impacto no trânsito? Né? Então, assim, são essas perguntas que eu quero deixar. Eu não vou responder, eu vou deixar perguntas no ar, né? Mas eu estou querendo dizer a vocês que tem coisas que já me inquietaram mais que foi aprovado nessa cidade do que a loja lá. Eu até vi o projeto, né? O projeto é até... Eu não sou arquiteto, eu sou biólogo, entendeu? Preserva praticamente todas as árvores que estão lá, inclui outras tantas. Até se falou aqui, eu nem fiz nenhum comentário sobre telhado verde, né? Eles incluem telhado verde. Eu, pessoalmente, também tenho minhas ressalvas quanto ao telhado verde. Se ele não for funcional para mim, se for só de embelezamento, também não cumpre uma função ambiental importante. Né? Ele tem que ser drenante, ele precisa ser produtivo. Por que a gente não produz, né, nesses telhados? Simplesmente por embelezar. Né? Então, assim, são questões que a gente pode, num segundo momento, num próximo debate aqui, se a gente for convidado, eu seguramente posso falar mais. Mas, assim, como eu disse, tem coisas que já me inquietou mais nessa cidade. Mais uma vez, agradecer aí aos 54 heróis da resistência aqui que estão até essa hora nos acompanhando, né, escutando heroicamente aqui o que a gente está repetindo muitas vezes. Agradecer aos amigos que ficaram aqui prestigiando, a vários amigos e amigas aí, né, e ao convite ao comitê, né, ao convite de Bertotti, né, eu estou sempre à disposição, eu tenho muita simpatia por vocês todos, entendeu? E quero sempre me colocar à disposição e a serviço de vocês, né? Bertotti, eu tenho certeza que ele pode testemunhar isso, que desde o primeiro momento em que ele foi anunciado secretário, que eu me disponibilizei a contribuir na gestão dele, porque eu quero de forma muito objetiva, né, o sucesso da gestão dele, porque o sucesso da gestão dele é o sucesso da gestão ambiental para o nosso estado, tá certo? Então, um abraço, parabéns, Silvana, pela mediação aí, viu? É muito bom revê-la e rever vários aqui, né, em época de pandemia, né?
Obrigada, Mauro. Bertotti. Bom, depois eu vou agradecer Mauro aí, viu? Mas já fiquei vermelho aqui. Vamos lá. Olhe, essa resposta com relação à questão da Tamarineira, vou fazer breves comentários aqui. Tamarineira não, Casa do Forte. Atacadão, né? De Casa Forte. Acho que Mauro explicou e mostrou como é que funciona o processo de licenciamento. Esse é um exemplo prático de como as coisas funcionam. Mas, eu não sei quem fez a pergunta, mas independente de quem fez, né, fica claro que, se no processo de licenciamento alguma regra não foi cumprida, existe grau de recurso. Mas tem que ser sob a ótica da lei. Tem que ser sobre a ótica daquilo que foi constituído. E nós não podemos nos esquecer que a gente vive numa sociedade onde a mediação ainda se dá com uma forte, digamos assim, peso de quem detém o uso da terra ou a propriedade da terra, que no Brasil você é proprietário da terra. Então, na hora de decidir, e vocês sabem e já estão enfrentando como candidatos a vereador, né, que na hora de votar uma lei lá na Câmara de Vereadores, tudo isso que a gente debateu aqui, eu não sei como vai ser a próxima composição, mas eu espero que a próxima composição da Câmara de Vereadores, ela olhe para que aquele que não está contente com o processo de licenciamento, que pode não estar garantindo a preservação ambiental como a gente acha que deveria estar, aonde se passam coisas, né, que arrepiam, às vezes, aqueles que identificam problemas do ponto de vista da preservação ambiental, da aplicação do cuidado com as unidades de conservação, da criação de parques, do saneamento, né, que a gente possa fazer leis mais favoráveis. Mas isso depende da correlação de forças, que não é favorável hoje. Não é favorável hoje. Então, quando o cara sentar na cadeira de prefeito, ou quando o cara sentar na cadeira de vereador, ele vai, se ele for prefeito, executar o que está previsto na lei. Evidentemente que ele pode dar enfoques, mas ele não pode se negar a cumprir a lei. E olha quantas etapas são feitas, né? Você analisa o licenciamento, depois vai para um conselho de desenvolvimento urbano, onde projetos de grande impacto são votados. E eu não me recordo agora, mas eu acho que a sociedade civil tem metade dos assentos no Conselho de Desenvolvimento Urbano. Claro que ali você tem entidades de classe, você tem representação de trabalhadores, né? Pequena, mas você tem. Então, tem todo esse processo, é essa mediação que a gente tem que fazer, certo? Então, são essas observações sobre esse processo de licenciamento. Com relação à conclusão aqui, eu queria só, Silvana, pedir licença, porque o Aloysio também tinha feito uma pergunta, e o Hélio complementou, mas elas se concatenam. O Aloysio perguntou qual seria o papel do governo do Estado na questão da política de resíduos sólidos. E aí, só dizer que o governo do Estado, inclusive, organizou os aterros ou os locais onde você poderia ter os centros de tratamento de resíduos sólidos, baseado exatamente na pergunta de Hélio, que é a política de consórcios municipais, que prevê, por exemplo, que se você organizar 8 centros de resíduos sólidos no estado de Pernambuco, você consegue resolver os 83 municípios que não têm hoje um local adequado para a destinação de resíduos sólidos e colocam o seu resíduo no lixão. Isso ainda é uma realidade, é um problema. E você não teve R$1 de financiamento em 2019 da política federal para que os municípios pudessem captar recursos para implementar os seus centros de tratamento de resíduos sólidos. Porque mesmo que eu faça uma política de coleta seletiva, mesmo que eu faça a separação do lixo em casa, eu preciso dar o destino. Para dar o destino, eu preciso montar um centro de tratamento de resíduos. E muitas vezes os nossos municípios não têm condições. E aí, por isso que a política de consórcios, como disse o Hélio, ela precisa ser debatida e aprofundada. Tanto que a gente viu que o consórcio dos governadores do Nordeste está fazendo diferença. E muitas vezes um consórcio municipal faz diferença também. Então, só complementando aqui, que eu acho que a gente não tinha dado, digamos assim, não tinha tido tempo, porque talvez as perguntas tenham sido feitas depois, eu fiz questão de fazer esses 2 comentários, mas isso merece também debates mais aprofundados. E com isso eu concluo aqui, né, a minha participação, né, parabenizando a participação de todos, principalmente dos pré-candidatos, mas tem muitos dirigentes municipais, amigos nossos que nos prestigiaram aqui. Agradecer também o Mauro pela sua contribuição que tem dado, ele é um parceiro, seja como gestor público, seja como gestor de políticas
produzindo projetos, né, consultorias aqui, e como militante também, como pessoa, né, que tem dado grandes contribuições ao PCdoB. E Namara, inclusive, fez um comentário aqui que eu me permito ler aqui, né, que ela disse o seguinte, deixa eu ver se ela mandou uma mensagem aqui, dizendo que Mauro é de casa, viu, Mauro? Você é de casa, você já se sente em casa, né? E acho que todos aqui que participaram do debate perceberam, né, a desenvoltura, né, e a afinidade de ideias que a gente tem. E muito obrigado pela sua contribuição. Parabenizar a Silvana pela condução do debate, Glaucia, né, pela coordenação da comissão de formação, e toda a direção do Municipal do Recife, essa combativa chapa de pré-candidatos a vereadores que a gente tem aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Parabéns a todos aí. Então, eu quero agradecer a Bertotti e a Mauro, que ficaram aqui fazendo esse debate. A gente passou de 50 participantes aqui do debate, a gente está até quase às 9, né? Eu acho que o tema é instigante mesmo. E dizer, Mauro, que fiquei mais feliz sabendo que você é biólogo também, viu? Porque eu sou bióloga. Então assim, é isso. Acho que a gente, esse é o terceiro encontro. A gente deixa o convite aqui para os próximos. Eu acredito que a gente possa estar enriquecendo ainda mais a plataforma de cada um e cada uma que vai pleitear uma vaga na Câmara Municipal ou na gestão executiva, e dizer que a turma que promoveu esse debate aqui, que está nos bastidores, que a gente agradece também, que é o Matheus, que é o secretário de comunicação do comitê, Tauan, Alessandro, Mirelle, Vitor, e a Glaucia, que coordenou todo esse processo. Então é isso, gente. Obrigada. E a gente espera para a próxima.